A desconstrução da masculinidade bíblica. Estudamos recentemente sobre a dessacralização da vida, que é a desconstrução da sacralidade da vida. Hoje nós vamos estudar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, que desconstrução fala do ato de desconstruir ou desfazer. Nós vemos que hoje há uma grande ação que trabalha para desconstruir a verdadeira masculinidade, para desfazer o verdadeiro conceito de masculinidade, que é o conceito de masculinidade à luz da Bíblia, a palavra de Deus, do Criador, do homem e da mulher. Nós temos uma lição que vai nos levar a uma excelente reflexão sobre o conceito e o papel da masculinidade à luz da Bíblia, sobre o processo de desconstrução da masculinidade, sobre o impacto dessa desconstrução da masculinidade no funcionamento da família, e vamos ver que o conceito de masculinidade bíblica leva em consideração o tripé, que é a criação divina, o entendimento de masculinidade da Bíblia leva em conta que Deus, o fato de que Deus é o criador do homem e da mulher, do ser humano. Leva em conta a criação divina, leva em conta a constituição biológica, ou seja, as características específicas da pessoa do sexo masculino. Terceiro, o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Então, esses três aspectos são levados em consideração no conceito e no papel da masculinidade à luz da palavra de Deus. Então, nós vemos, na parte inicial da nossa lição, que o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Nós já temos visto que o progressismo diz respeito a um conjunto de ideias que tem trabalhado para desconstruir princípios fundamentais. Desconstruir o verdadeiro padrão da família, desconstruir o papel do homem, desconstruir o papel da mulher, que é o que veremos na próxima lição, na outra semana, desconstruir o conceito da vida e etc. Então, o ensino, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos é um conjunto de ideias que tem trabalhado para romper com aquilo que a Bíblia ensina, com os padrões da palavra de Deus, daquilo que ensina a palavra de Deus. E que, dentre outras coisas, dentre outras áreas, o progressismo tem trabalhado para romper com o conceito bíblico do entendimento do que é o papel do homem. Ou seja, tem trabalhado para desconstruir o verdadeiro conceito da masculinidade, que é aquilo que a Bíblia ensina. Nós vemos nesse contexto que a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem está sendo desconstruído. Nós vemos que a cada momento que se passa, há uma ação desse conceito progressista que faz parte do império do mal, que tem prejudicado a fé, prejudicado a Bíblia, prejudicado a palavra, a igreja do Senhor. E aí nós vemos que o conceito de masculinidade tem sido relativizado. Aí nós vemos muitos homens que já não estão agindo com o papel do homem, com as características de homem, sem cumprir, como nos mostra a Bíblia, o papel do homem. E aí as famílias vêm sofrendo prejuízos. Cada dia o homem mais parecido com a mulher mais parecida com o homem misturado com o estilo de mulher misturado com o estilo das mulheres misturado com o estilo dos homens, o gosto, as vestimentas, as atitudes, uma série de coisas. E aí as coisas ficam misturadas, ficam bagunçadas, os conceitos ficam pervertidos, e aí daqui a pouco não se sabe mais quem é o líder do lar,
quem não é, quem é o homem, quem é a mulher, de quem é esse papel, de quem é aquele, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo, porque aí o conceito é relativizado, as atitudes são misturadas, as ações, e aí vira uma bagunça na família. Então nós temos 3 tópicos nessa lição sobre a masculinidade bíblica, sobre a erosão da masculinidade e o exemplo bíblico de masculinidade. Primeiro, a masculinidade à luz da Bíblia. A criação divina do ser humano. Nós acabamos de citar que conforme que o verdadeiro padrão, conceito, papel da masculinidade é extraído pelo que lemos no livro santo, a Bíblia Sagrada. E aí nós vemos aqui que a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é quem criou o ser humano. Levar em consideração que Deus é o criador do ser humano. Se Deus é o criador, ninguém conhece o ser humano mais do que o criador. Se Deus, ou seja, o próprio Deus. Se Deus é o criador, é exatamente o que ele diz, através da sua palavra, que deve ser levado em consideração como o padrão verdadeiro para o homem e para a mulher. Nesse caso, estamos evidenciando o papel do homem, a masculinidade à luz da Bíblia. Então nós vemos que a Bíblia registra que Deus criou o ser humano e definiu por sexo. Deus que criou o homem, Deus que criou a mulher, Deus criou o ser humano e definiu por sexo o macho e a fêmea, ou seja, o homem e a mulher, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E nós vemos que essa diferença que Deus colocou por sexo nos seres humanos visa levá-los ao complemento mútuo. Deus criou o homem com suas características, com suas peculiaridades. Deus criou a mulher com suas peculiaridades, de modo que o homem pode juntar-se à mulher e juntos se complementam em suas características. Foi tudo projetado por Deus, tudo trabalhado por Deus. O ser humano, através de uma ação do mal, do império do mal, do espírito da Babilônia que está atuando no mundo inteiro, é que trabalha para desconstruir o que Deus fez, para desvalorizar, para relativizar, e aí nós temos uma série de problemas em decorrência dessas situações. Então nós vemos que Deus fez diferentes, estabeleceu o sexo masculino, feminino, para complemento mútuo, na união conjugal e no desempenho dos papéis que foram divinamente designados para cada um. Então Deus designou o papel do homem, o papel da mulher, de modo que eles se juntam e vão se complementar, cada um desempenhar o papel conforme Deus estabeleceu. Então nós vemos que o ser humano é chamado de coroa da criação. Nenhuma outra criatura foi criada do mesmo modo que o ser humano. Deus deixou por último, Deus fez de modo especial, de modo específico. Quando Deus criou o ser humano, Deus olhou para si mesmo. E Deus criou o ser humano conforme a sua própria imagem e semelhança. Então Deus deixou ali a coroa da criação, que hoje tem o seu conceito e papel desconstruído, desvalorizado. Mas o ser humano precisa entender que a criação divina, que a criação do ser humano que o ser humano foi criado por Deus e que precisamos entender que Deus sabe de todas as coisas e estabeleceu o papel não só da mulher, mas do homem, que está em evidência na sua palavra. Segundo, características da masculinidade. Nós vemos aqui que a Bíblia deixa claro que existe um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. A Bíblia deixa claro qual é o papel do homem e deixa claro a sua constituição biológica. Nós vemos que Deus criando o homem
confiou a este duas tarefas principais: cultivar e guardar. Deus deixou ao homem as tarefas de cultivar e guardar, que são dois termos que nos dão um resumo do mandato divino para como deve ser o comportamento do homem. Nós vemos que estas funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então nós vemos que a Bíblia deixa claro no papel do homem que o homem foi estabelecido por Deus para ser o provedor e o protetor do lar. A partir do momento que se trabalha na desconstrução, o homem vai perdendo o papel dele como líder. Alguém que deve estar na família como um provedor e o protetor. Ele é o responsável por prover e é o responsável por dar proteção para a sua família. Faz parte do papel do homem à luz da palavra de Deus. A nossa lição diz ainda que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então, é importante observarmos que existe uma diferença entre masculinidade bíblica e machismo. A masculinidade aqui não é defender que o homem deve subjugar a mulher, pelo fato de que o homem está ali como líder no lar, o provedor, o protetor. O homem, que nós vamos citar aqui no terceiro subtópico sobre a liderança masculina, ele é estabelecido para liderar e não para ser um chefe, um mandatário, uma pessoa que vai subjugar. Não é um senhor que vai cuidar de uma serva. É um líder que vai cuidar da esposa. Então, muitos confundem e atuam de forma errada como líder no lar e acabam, ao invés de evidenciando o papel dele como homem, da masculinidade, da sua masculinidade, ele deixa sobressaltar o machismo, que a masculinidade é evidenciar o papel do homem. O machismo é evidenciar uma superioridade que desonra e inferioriza a mulher, o que é diferente. Então nós vemos que a Bíblia ensina ao homem honrar a mulher com toda a dignidade, conforme 1 Pedro 3,7. Então existe uma diferença entre sobressaltar-se a masculinidade do homem e o machismo. Para finalizarmos, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar. O homem é responsável por liderar. Conforme nós lemos em 1 Coríntios 11:3, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Imagine, Cristo como cabeça da igreja. Cristo não humilha a igreja, Cristo não agride a igreja, Cristo não quer o mal da igreja. Então, o papel do homem para com a mulher e para com a família tem que ter como espelho Cristo, que é um líder e não um senhor, no sentido de cuidar de escravo, que vai fazer tudo o que ele quer, que vai ser subjugado, que vai ser humilhado. Não, tem homem que trata a mulher e a família, que age como homem, no sentido de ser uma pessoa que deve ser ouvida em tudo, obedecida em tudo, independente de qualquer circunstância. Tem que se fazer o que ele manda, o que ele quer. E aí nessa, subjuga filhos, subjuga esposa e age não como um líder, mas como um chefe, senhor, com um sistema pesado de liderança. Então nós vemos que o movimento feminista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. O que nós vemos no sistema, no trabalhado
desse movimento feminista, na verdade, é bater de frente com o que a Bíblia ensina. Não querem que o homem tenha o papel de líder. É triste que o fato de que muitos homens estão utilizando de forma errada a liderança no lar acaba prejudicando o conceito da liderança e do papel do homem, obviamente. Porém, eu sempre digo assim que a gente não deve consertar um erro criando outro, né? Então, se existem homens que não estão cumprindo bem o seu papel como líder, você não vai tirar a liderança do homem da família. Isso é extremamente prejudicial. O que deve ser trabalhado é para consertar as atitudes erradas de muitos líderes no lar. Agora, a liderança do homem é bíblica. Claro, deve ser com sabedoria, com prudência. A verdadeira liderança é aquela que ama, aquela que cuida, aquela que provê, aquela que protege, né? Então, Cristo se entregou e, assim como Cristo se entregou, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Então, ao invés de o homem subjugar, a sua liderança tem que ser uma liderança que, de algum modo, o homem tem que se sacrificar pela mulher. No exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como força, sabedoria, coragem, amor e respeito. É isso que faz parte das características do homem que é o verdadeiro líder na sua família. Segundo tópico da nossa lição, a erosão da masculinidade. Primeiro, apologia à homossexualidade. O que nós vemos quando há esse desconstruir, esse desfazer do verdadeiro conceito da masculinidade, o que acontece consequentemente é exatamente o aumento da homossexualidade, de o homem perder as características próprias que ele tem da masculinidade, da pessoa do sexo masculino. Então, apologia à homossexualidade. Nós vemos nos nossos dias, nestes tempos pós-modernos, que a ideologia de gênero tem trazido, tem feito inúmeras investidas para legitimar a homossexualidade, para tornar legal, para tornar natural, para tornar normal. A ideologia de gênero tem trabalhado para isso, para dizer que a pessoa, que uns nascem com sexo masculino, outros com sexo masculino, outros nascem sem identificação específica, uns nascem no corpo de homem, mas que é mulher, e mulher que nasce no corpo de homem, sei lá, e eles misturam, bagunça tudo. E aí nós vemos que eles ignoram as características físicas das pessoas, as características físicas do homem, ignoram as características físicas da mulher, das pessoas de sexos diferentes. Ignoram as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Eles querem dizer que o ser humano nasce sem um sexo específico e ao longo da vida ele se descobre, sendo que Deus já estabeleceu e criou o ser humano quando nasce com as características físicas e biológicas específicas. Desde cedo, isso aí até assim, ao longo da história, sem nem olhar para a Bíblia, fica muito óbvio. Mas aí o diabo trabalha de forma terrível na mente das pessoas, através do império do mal. E aí nós vemos que essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Deus estabeleceu o ser humano como pessoa do sexo masculino ou pessoa do sexo feminino. O homem e a mulher, o masculino e o feminino. Isso é estabelecido pela criação de Deus. Isso aí é algo muito natural, que a parte física e biológica deixa claro. E nós vemos que estes que trabalham a favor da ideologia de gênero
não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. O Deus estabeleceu lá, nasceu uma criança, tem os órgãos que são característicos do sexo masculino, e eles ignoram. Aí nasce uma criança com órgão do sexo feminino, e eles querem ignorar. Se Deus já estabeleceu, se já está lá, se já está daquele jeito, estabelecido por Deus, o Senhor do universo, que tem todo o poder, que sabe o que é melhor para o ser humano, que é o Criador de todas as coisas. E aí nós vemos que a sexualidade antinatural está cada dia mais em evidência, sendo incentivada. E aí nós vemos que disso discorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Aí nós temos uma grande crise no comportamento do homem por causa do sistema. O sistema tem trabalhado para desvalorizar, para relativizar, para desconstruir, e aí o papel do homem vai ficando cada dia prejudicado, e mais homens agindo como se, com um papel deturpado, com atitudes que não são características do sexo, da pessoa do sexo masculino, que não evidenciam a masculinidade do homem. Segundo, responsabilidade negligenciada. Olha aí, uma série de problemas que acontecem com os homens, acontecem nos lares. Acabamos de ver que existe a apologia à homossexualidade. Aqui nós vemos sobre a responsabilidade que tem sido negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a virilidade fala daquilo que é próprio do homem. Fala das características específicas do homem, a virilidade. E nós vemos que a identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a masculinidade do homem, que deveria estar vinculada às suas características específicas, à sua capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Então essas características do homem viril, daquele homem que tem as características específicas da pessoa do sexo masculino, aquele que deve ser o provedor, aquele que deve ser o protetor, vem se perdendo essas características. Aí muitos homens já não estão cumprindo bem o seu papel como provedor, como protetor, as suas características como homem, porque por causa da ação dessas ideologias que vão deturpando, relativizando aquilo que a Bíblia nos deixou. Então nós vemos que uma parcela de homens é incapaz de sustentar a própria casa, e não é porque ele não tem emprego, é porque ele não quer, é por aversão, é por não querer. Porque o homem vai perdendo, e aí daqui a pouco ele perde a sua liderança, perde as suas responsabilidades, perde as suas características como homem. E os efeitos disso são inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Então, são consequências trágicas para a família em decorrência da erosão da masculinidade, ou seja, da destruição da masculinidade. Para fecharmos, crise de liderança. A gente já até abordou um pouco essa questão, que existe uma grande crise de masculinidade que tem gerado homens que são incapazes de exercer a liderança no lar. Nós vemos que a sociedade, quando falta liderança na sociedade, acaba existindo uma anarquia, que é a ausência de governo, de liderança, quando há crise de masculinidade, né? Ou seja, acaba tendo uma sociedade sem líderes, acaba sendo uma sociedade anarquista, uma sociedade sem governo, sem liderança, sem direcionamento. E aí nós temos o exemplo, que para fecharmos aqui, é citado na nossa lição, do tempo do profeta Ezequiel, quando em Jerusalém o povo estava mergulhado na corrupção, na mentira, na injustiça. Por quê? Falta de liderança. E nós vemos que uma das causas do juízo divino que estava para acontecer sobre Jerusalém era por causa da crise de liderança. E ainda hoje, Deus está procurando esse tipo de homem em nossos dias. Homem
que tenha, que haja verdadeiramente com seu papel, com o homem que tenha a masculinidade ativa à luz daquilo que ensina a Bíblia Sagrada, um homem líder, a liderança masculina. Para fecharmos, terceiro e último tópico, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro, modelo de generosidade. Nós vemos, nós estudamos recentemente sobre Ruth e Noemi. E aí eu vou fazer aqui um relato breve para nós entendermos esse terceiro tópico, que tem 2 subtópicos. Primeiro, modelo de generosidade, que é o Boaz. Boaz foi um modelo de generosidade e de responsabilidade. E aí nós vemos que em Belém moravam Elimeleque e Noemi com seus filhos. Eu até esqueci o nome dos filhos de Noemi aqui agora, mas a gente vai tentar lembrar. Mas nós temos um casal que era Noemi e o seu esposo Elimeleque. Moravam Malom e Quilion, os filhos de Noemi e Elimeleque. Elimeleque e Noemi moravam com Malom e Quilion em Belém. E ali houve uma crise. E eles foram embora para as terras de Moabe. Lá em Moabe, o esposo de Noemi morreu. E os filhos que haviam se casado com mulheres moabitas também morreram. E aí a Noemi ficou com Ruth e Orfa, as 3, a nora e a sogra e as 2 noras, ficaram as 3 viúvas. Ali, a Noemi resolve voltar de Moabe para Belém, e a Orfa fica em Moabe, e Ruth volta com Noemi para Belém. Quando elas voltam, a Noemi agora está com seu esposo Elimeleque falecido, e está só ela, Noemi, e Ruth, a sua nora, ambas viúvas, sem esposo. E ali nós vemos que a Ruth, para sobreviver e ajudar a sua sogra, ela foi trabalhar no campo de Boaz. E ali nós vemos que Boaz ficou sabendo que a Ruth tinha deixado a terra dela para acompanhar a sua sogra e estava procurando sustento, procurando cuidar de si e da sua sogra. E ele tratou a Ruth com generosidade, tratou Ruth com ternura, tratou Ruth protegendo ela para não ser molestada, proteção. Ó a liderança, ó a atitude do homem. Procurou alimentar, provisão, né? Homem provedor, e ordenou que ela fosse favorecida na colheita. Então, o Boaz agiu com generosidade para com Ruth. E aí nós vemos que a lição diz que, porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Então, o Boaz, ele poderia ajudar, poderia abençoar, poderia redimir aquelas mulheres, redimir Ruth e, consequentemente, a Noemi, sogra. Só que ele não era o parente mais próximo. Quem deveria fazer isso era o parente mais próximo. Porém, no segundo subtópico, sobre o modelo de responsabilidade, a nossa lição diz que ele prometeu resgatar Ruth, e a herança que Elimeleque tinha deixado quando faleceu, porém estava ciente de que um outro parente mais próximo que tinha o direito primário, e ele, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, levou o caso aos anciãos. O Boaz, querendo redimir Ruth, ele levou o caso. Olha, eu não sou o parente mais próximo, porém eu estou à disposição para honrá-la. E aí nós vemos que houve a permissão, deu tudo certo, as terras que estavam à venda ele adquiriu, comprou e adquiriu o direito de casar-se com Ruth. Então nós vemos que o parente que tinha a primazia, que tinha o direito primário, autorizou Boaz
a comprar as terras e a se casar com aquela mulher moabita. Então nós vemos que ele ali já tinha tomado a atitude de generosidade para com aquela mulher, agora age com responsabilidade. Ele agiu dentro do direito, dentro do que era correto e trabalhou para agir como homem, para demonstrando os papéis e o verdadeiro conceito da masculinidade. E ali Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Nós vimos no primeiro tópico que parte dos papéis do homem é ser provedor e protetor. E ali o casal, Boaz e Ruth, gerou a Obed, que foi avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Senhor Cristo Salvador. E aí Boaz, então, é símbolo da masculinidade, como marido, pai e líder exemplar. Então nós temos aí uma lição que nos falou a respeito da masculinidade bíblica, da desconstrução da masculinidade e de um grande exemplo bíblico de masculinidade. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos entender que Deus é o que a humanidade entenda, que Deus é o criador do ser humano, que ele estabeleceu os dois gêneros, masculino e feminino. E nós vemos que a masculinidade, que é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem, deve ser assim compreendida, né? A desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. E a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. O mundo está trabalhando para desconstruir princípios fundamentais. O sistema está trabalhando para desconstruir o papel do homem. Mas nós temos que, olhando para a palavra de Deus, defender aquilo que a Bíblia ensina, vivermos conforme a palavra de Deus, que o homem cumpra o seu papel de provedor, de protetor, de líder, e que a direção de Deus esteja em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a melhor compreender a sua palavra. Na próxima lição estudaremos sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. A paz do Senhor Jesus nos ajude a divulgar o link, continue orando por nós, orando por esse projeto. O canal EBD com Eduardo. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.